Muita gente conhece o VWAP, aquele Volume Weighted Average Price que parece com uma média, tá? Agora, o que pouca gente conhece é que tem um algoritmo usado por grandes fundos, por grandes investidores, tá? Grandes players, na verdade, tá? Que é chamado VWAP também, tá? Ele é um pouco diferente o conceito, tá? Esse vídeo aqui é para explicar o que é esse algoritmo VWAP, com o mesmo nome daquela média lá, tá? Como é que se identifica isso, tá? E como é que você usa isso para tirar proveito, tá? Em alguns operacionais de alguns ativos. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos. Esse vídeo aqui é puramente de trading, tá? Baseado em microestrutura de mercado e identificação de alguns algoritmos, tá? Eu já fiz alguns outros 2 vídeos aqui no canal, tá? Um deles é o que é TWAP, como é que você pode ganhar dinheiro com isso, tá? E o outro, o que é POV, né? Percentage of Volume, e como é que você usa isso para tirar proveito, especialmente em small caps. Esse vídeo aqui é para falar de um outro tipo de algoritmo executor chamado VWAP, tá? Eu aconselho que você assista esses outros 2 que eu vou deixar aqui na descrição, esses outros 2 vídeos aqui que eu deixei na descrição aqui embaixo, porque eles explicam um pouco melhor o contexto em que esses algoritmos, né, por que existem esses algoritmos executores que fracionam ordens, tá? Mas para resumir aqui, você que caiu de gaiato e não assistiu os outros ainda, tá? Por que tem esses algoritmos executores, tá? Geralmente esses caras têm uma ordem gigantesca para executar, especialmente no mercado de ações e um pouco menor escala no mercado de índice, e isso aos poucos está entrando no mercado de moedas do Brasil, mas é muito pequena ainda a execução perto do volume total executado. Alguns poucos players têm ordens tão grandes para executar que esses caras não executam manualmente igual a gente, comprando ali X contratos, clicando numa boleta ou até em 2, 3 boletas. Esses caras não têm lote suficiente na tela como contraparte para absorver a compra ou a venda deles, então eles são meio que obrigados, isso há muito tempo, há muitos anos, não é recente, tá? São obrigados a usarem algoritmos executores, tá? Para fracionar uma ordem grande em ordens menores e executar através deles, tá? Geralmente tem 5 grandes tipos de algoritmo, tá? Eu já falei sobre 2 aqui, TWAP e POV, esse aqui é o VWAP, que é o terceiro tipo de algoritmo, tá? Tem mais 2, Market on Close, que chama MOC, tá? E Implementation Shortfall, que é a forma de abreviar E a IS, tá? I de índio, S de sapo, tá? Tem outras variações e por aí vai, mas são esses grandes 5 tipos, 5 grandes grupos de algoritmo, tá? Vamos lá, de novo, se não assistiu, assiste esses 2 aqui embaixo, tá? Esses 2 vídeos aqui embaixo na descrição, que eles vão ser úteis para você, tá? O grande problema desses caras é esse, tá? Tem uma ordem gigantesca e tem que fracionar e executar ela através de ordens automáticas e não através de ordens manuais, tá? E tá, são esses 5 grandes tipos e a escolha, né? A escolha do cara que está executando, né? Putz, por que eu uso um TWAP, por que eu uso um POV, por aí vai? Então é um negócio um pouco mais avançado e a gente deixa isso aí um pouco mais para frente, geralmente para os cursos, os treinamentos pagos e fechados que eu né? Depende de quando você estiver olhando isso aqui, que eu vou fazer no futuro, tá? Vamos lá. O que é o VWAP, tá? O que é esse VWAP aqui, tá? A primeira coisa de tudo é qual que é o objetivo de cada algoritmo, tá? No caso do VWAP, tá? Existem diversos objetivos do cara, né, que está ali por trás, do broker que está executando uma ordem grande dentro de um fundo, dentro de uma tesouraria, ou um gringo, né, um investidor gringo muito grande, né, e por aí vai. Alguns objetivos, tá? Eu quero minimizar o meu custo de execução, então tomei a decisão de comprar ou de vender, o comitê, né, desse fundo, e eu quero comprar o mais rápido possível porque eu quero pegar o melhor preço, muito próximo do preço que eu decidi entrar no mercado. Quero minimizar o custo de execução. É um tipo de algoritmo, é um tipo de condição de mercado também que tem que estar vigente. Escolhe um tipo de algoritmo. Eu quero minimizar o impacto de mercado da minha ordem, porque minha ordem é gigantesca, então eu não estou muito preocupado com executar rápido, mas eu quero que o mercado não perceba, tá? Então eu vou escolher uma família de algoritmos e umas calibragens para isso não acontecer. Putz, eu quero executar rápido e o mercado está sem contraparte, tá? Eu quero comprar e o mercado está sem venda, tá? Putz, esse broker que vai executar essa ordem vai escolher um determinado tipo de algoritmo e uma certa calibragem para isso. Tem vários objetivos, tá? O objetivo do cara que escolhe executar através de um algoritmo VWAP, geralmente é porque ele tem uma ordem muito grande mesmo, tá? E ele quer executar, tá, com preço médio da ordem dele final, porque ele vai executar diversas ordens, tá? Ele vai estar fracionando uma ordem gigante em várias ordens pequenininhas, tá? E ele quer executar, quer que o preço médio dele fique muito próximo daquela VWAP do dia ou da janela de execução dele, que pode ser um período de um dia ou pode ser alguns dias,
Tá? Ele quer aquilo. Por quê? Talvez seja uma métrica para poder dizer o quão bem aquele broker executou aquela ordem. Lembrando que, né, nos outros vídeos eu falo isso. Você tem um comitê que geralmente decide comprar ou vender, tá? Uma ação ou aumentar a exposição a algum ativo, índice, por aí vai. E você tem um cara específico, um broker, eles chamam de trader, mas é um broker na verdade, que antes estava na mão das corretoras. Hoje, geralmente, essa execução, hoje que eu digo já há alguns anos, né, ela cada vez mais está dentro das casas que executam, dos fundos, das tesourarias, tá? Justamente para minimizar o front-running que esse povo dava quando sabia que tinha uma ordem muito grande, né, a ser executada. Tá? Então a execução geralmente está dentro dessas casas e aí dentro do cliente de fato que executa a ordem. A responsabilidade é dele. E a métrica para ele ver se ele executou bem, putz, tem N formas. Uma delas, tá, é saber o quanto que o preço médio da compra ou da venda dele ficou distante da VWAP do dia, daquele preço médio ponderado por volume do dia, daquela VWAP normal, que muita gente opera em cima dela. É uma das métricas, é um dos benchmarks desses caras para dizer o quão bem essa ordem foi implementada no mercado. Tá? Inclusive isso é um grande problema em termos de custo. Tá? Para eles, quanto pior esse cara executou, o cara quer comprar, esse cara pagou 10 centavos numa Petro, numa Vale mais caro que a VWAP, cara, ele não executou tão bem, né, o broker geralmente. Tá? É uma forma de ir compilando, né, custo, métrica e por aí vai, tá? Uma das métricas e é uma das, vamos dizer, uma das formas com que o broker dessas casas é avaliado, tá? Nesse caso aqui. Tá? Esse é o primeiro ponto. O objetivo, então, do cara que escolhe a VWAP é ter um preço médio de execução da ordem dele muito próximo ou igual ao preço da VWAP do mercado como um todo no dia, tá? Agora vamos lá para a minha tela do computador, que eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que é esse algoritmo, tá? VWAP. Então vamos lá. Eu fiz aqui um exercício, tá? No Excel. Para você entender VWAP, tá? Ele é diferente do TWAP, que quebra uma ordem, por exemplo, de 1 milhão de ações em execuções fixas a cada intervalo de tempo e executa, sei lá, 50 mil ações na compra a cada intervalo de tempo. Então você vai ter uma execução ali, aqui embaixo, né, tá o horário, né? Aqui eu executei cada barrinha dessa em intervalo de 15 minutos, tá? Isso não é regra. 15, 16, 20, 30... É um dos critérios que o pessoal usa para poder escolher, então não é uma regra, mas eu usei aqui 15 minutos. Tá? No TWAP você teria uma execução constante por intervalo de tempo. Tá? Das 10 às 10h15 você teria aqui, sei lá, aqui tá na escala de 1 milhão. Então 1,5 milhão não é de reais, aqui está de quantidades executadas. Tá? Não é o caso aqui. Para você entender o que é VWAP, você tem que entender um negócio chamado ADV, Average Daily Volume. Tá? Tá, eu peguei aqui nos últimos 20 dias, também não tem uma regra para isso, mas é uma média que o pessoal usa. Nos últimos 20 dias, quanto que tem de volume executado em Petro, volume do mercado executado em Petro nos primeiros 15 minutos? 1.726.000 negociado, tá? Aqui na escala de 1,5 milhão, então aqui é 1.700.000 de quantidade executada nos primeiros 15 minutos por dia, tá? Nos últimos 20 dias de Petro. Das 10h15 às 10h20, tem na média 1.512.000, muito próximo de 1,5 milhão de ações executadas. Às 10h30, tá? Da janela das 10h30 às 10h45, abertura lá de fora, você tem um volume maior. Tá? Você tem na média 2.350.000 executados, de quantidade de Petro executada nos últimos 20 dias, é uma média. E aí você faz isso para o dia inteiro. Tá? E aí você soma o volume médio do dia inteiro, que vai dar aqui, o volume médio dos últimos 20 dias em Petro, deu 36.470.000, tá? Eu vou colocar em reais para você ver que é 36 milhões aqui, ó, 477 mil, tá? Mas não é real, aqui é quantidade, até deixei do lado aqui, especificado, para você ver que é quantidade de ações de Petro, 36 milhões na média de quantidades negociadas nos últimos 20 dias. E aí, para entender o que é VWAP, é o seguinte, você tem que pegar em cada janela de execução e dividir esse 1.700.000 e pouco pelo total. Tá? E aí vai dar 4,73% do volume médio total é executado nos primeiros 15 minutos do dia. 4,15%, que é equivalente a 1,5 milhão aqui de ações, 4,15% do volume total médio, 4,15% sobre os 36 milhões, é executado das 10h15 às 10h30. 6,43% do volume total, médio, é executado das 10h30 às 10h45 e por aí vai. Tá? Então você tem um shape de volume que está muito claro, aqui tem formato de U aqui, né?
tá? Que tem mais volume próximo da abertura, cai o volume na hora do almoço e aumenta o volume na hora do fechamento. Tá? Então tem um shaping de volume, um formato de volume em forma de U aqui. Tá? Isso não só para ações, para futuros também, mas esse tipo de algoritmo aqui é um pouco mais usado em ações, a gente vai falar isso no final. Tá? Então você tem aqui esse shape de volume médio, esse percentual que 4% executado nos primeiros 15 minutos, 4,15% no segundo, na terceira janela de 15 minutos 6 ponto pouco, e aí vai caindo, né? Perto da hora do almoço, ali naquelas janelas de 15 minutos, você tem 1,86% do volume total executado nela e por aí vai. O algoritmo VWAP, isso aqui, o cara escolhe se ele quer o volume médio dos últimos 20 dias, se é dos últimos 25, se é dos últimos 18. 20 é uma média, porque pega um mês. Tá? Você pega toda a questão de sazonalidade dentro do mês, você pega a questão se tem indicador econômico dentro do mês, 20 é um número coringa, 20 dias úteis. Tá? E outra coisa que o cara escolhe é se ele vai escolher executar em janelas de 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos e por aí vai. Eu usei uma de 15 porque é bem difícil de errar nessa janela, uma janela mais longa. Tá? E aí vamos lá, o cara tem uma ordem aqui, eu deixei em amarelo porque, vamos dizer, eu vou colocar um número mais fácil, vamos dizer que esse cara vai executar 18 milhões de ações por dia. Ele está executando metade do volume médio diário que tem em Petro. É muita coisa, 18 milhões de quantidades. Tá? Em laranjinha aqui, ó, mostra, tá, o quanto esse cara vai executar em cada janela de 15 minutos. Tá? Se na média executa 36 milhões de quantidades de Petro por dia, esse cara quer executar metade. Tá? Como é que o VWAP calcula? Ele fala o seguinte, bom, se nos últimos 20 dias, tá, das 10 às 10h15 se negocia 4,73% do volume total, eu aplico esse shape de volume, 4,73, ao tamanho da minha ordem total que eu quero executar no dia. Então vai dar aqui 953 mil ações que esse algoritmo vai comprar ou vender nos primeiros 15 minutos do dia. Tá? Aqui embaixo, 746 mil. Por quê? Porque eu apliquei o shape de volume, 4,15%, que é o volume médio dessa janela de tempo, sobre a ordem total que eu vou executar no dia. Então eu vou executar essa quantidade de volume nessa janela e por aí vai. Então aqui você percebe que é diferente de um TWAP. O TWAP, esse laranjinha aqui, estaria reto, porque o TWAP ele executa quantidades fixas iguais em intervalos de tempo. Então esse laranjinha, que é a execução do cara, ele teria que estar reto ao longo do dia. Aqui não dá para ver muito bem, mas se eu colocar o valor 36 milhões, você vai ver que ó, é igual, né? O laranja, que é a ordem do cara, é igual ao azul, que é o volume médio. Tá vendo? Não está reta. A quantidade aqui ele está executando 1.700.000, aqui 1,5 milhão. Na tarde ele está executando aqui 700 e poucos mil de ações. É diferente. Imagina, é um exemplo esdrúxulo. Ninguém vai executar 1,5 milhão, né, de ações, mesmo em Petro, né, a 1 da tarde no mercado que, putz, na média negocia 680 mil. Você não cabe 1 milhão no mercado. Tá? Então, você vê, esse é um dos motivos pelos quais você tem uma escolha, né, possivelmente uma escolha de o cara executar através de um VWAP e não de um TWAP. Tá? Porque ele considera o shape de volume do dia. Tá? Ele considera o formato que tem mais ordem negociada na abertura, menos durante o almoço, no começo da tarde, mais ordem no fechamento. Quem escolhe um VWAP geralmente está escolhendo uma ação muito líquida, que tem um volume previsível ao longo Geralmente você não vai ver um VWAP em small cap. É muito raro. Por quê? Porque pode ser que falte liquidez na abertura ou no fechamento. E a tua pressuposição do shape de volume está completamente errada. Porque você fala, putz, eu não posso contar que naquela janela de tempo vai ter com certeza, ou na média, X milhões de ações negociadas. Ou seja, é muito inseguro, é muito incerto para uma small cap você pressupor um shape de volume fixo e confiável ao longo, né, para poder executar e contar com o percentual daquela execução. Geralmente você está executando em ações com muita liquidez. Tá? Esse é o primeiro ponto aqui. E aí, continuando aqui, tá? O cara está executando aquelas 18 milhões de ações, que é bastante, tá? Esse cara está executando em relação 18 milhões, tá? É praticamente metade aqui das 36 mil. A ordem dele
tá? A ordem dele sobre o volume médio daquela janela de tempo, que é o azulzinho, vai dar 49%. Tá? Não dá 50% porque eu não fiz o volume certinho aqui, tá? E 50% em Petro é muito, tá? É uma coisa mais factível, é perto de 8%, 10%. Você vai ver um exemplo real que eu vou dar. Então eu vou colocar aqui 1.800.000. Uma DV de 5. Vou colocar um pouco mais. 3 milhões. Uma DV de 8%. O cara tem 3 milhões de ações para executar. Eu não dei esse exemplo de cara, porque aqui perde, né? O laranjinha fica muito pequeno. Você não consegue ver que ele não é constante, que ele também executa mais na abertura, menos na tarde, quando tem menos volume, e mais na hora do fechamento. Né? Ele perde sensibilidade, mas é um número mais realista. Então, mas eu quero que você entenda essa última coluna aqui. Tá? O cara definiu que ele vai executar 3 milhões, tá? Ele aplica o shape de volume 4,73% aos 3 milhões, ele vai comprar 141 mil ações na primeira janela de 15 minutos do dia. Isso significa que ele está comprando 8%, tá? Essa ordem dele, ela é 8% do que se na média é executado nessa primeira janela de tempo, que é o azulzinho aqui, tá? E ela é constante. Tá? Por que eu expliquei isso aqui, que ela é constante? André, quantidade não é constante. A quantidade constante, você pega o TWAP. Agora, quando a percentual do volume diário, do average daily volume é constante, aquilo é um VWAP. Tá? Ah, André, e o POV que você explicou lá? Aí é quando o percentual do volume do dia é constante. Tá? Bom, vamos lá. Agora eu vou mudar a tela aqui, vou colocar na tela da Nelogica para você entender um pouco melhor aqui. Esse é um exemplo de Petro. Como é que você enxerga isso? Tá? Essa é uma janela, análise do player, do plugin Tape Region, a parte que eu desenvolvi lá em 2017, justamente para identificar esses algoritmos. Tá? Aqui é a tela de quantidade. Tá? Quantidade executada por cada intervalo de 15 minutos. Tá? Aqui Petro e aqui é o player que eu estou olhando, que é o Morgan. Tá? Depois eu falo por que eu escolhi o Morgan aqui. Aqui, taxa de participação. Quando ela é constante, significa que é um POV. Já fiz um vídeo, tá aqui embaixo, explicando sobre isso. O VWAP, a gente olha aqui, ó, quando essa execução tem cara de constante. Olha aqui, como ela está perto aqui dos 7, 8%. Não é perfeitinha, tá? Até porque você tem provavelmente mais de um cliente executando através de uma corretora grande dessa como Morgan, tá? Mas está muito perto. Tá? O volume está muito próximo de 7, 8% do average daily volume. Tá? Ela é mais constante, ela é mais linear aqui, com exceção do fechamento, tá? Que foi na sexta-feira, agora dia 30 de agosto de 24, tá? Foi véspera de troca de carteira, de rebalanceamento de carteira, você tem uma média de negociação próximo do fechamento um pouco maior. Mas a média foi muito próximo de 8% do average daily volume, o que significa que muito provavelmente tá, o Morgan tinha algum cliente executando um algoritmo de venda, tá, através lá da corretora Morgan, um algoritmo de VWAP através da corretora Morgan. Tá? Agora eu vou mostrar uma outra forma com que você pode ver esse algoritmo sem ser através da análise do player. Tá? A análise do player é muito mais fácil, muito mais tangível ter uma noção de quantidade, de qual é o impacto, 8% de average daily volume, isso é bastante para Petro. Tá? Mas tem uma outra forma de ver, que visualmente é boa, tá? Mas numericamente não é tão boa, que é através do Times and Trades, tá? Evolução do tempo. Times and Trades, evolução do tempo, deixa eu maximizar aqui, e aí você tem aqui a corretora Morgan, você tem aqui a evolução do saldo dela. Tá? O TWAP, ele é uma linha reta, para cima ou para baixo. Esse azul é a posição do Morgan e o branco aqui é a evolução do preço de Petrobras. Tá? Preço na esquerda e a posição líquida, saldo dos clientes da corretora Morgan do lado direito. TWAP é uma linha constante, porque esse cara está executando a cada 15 minutos X mil ações. Então é uma linha constante. Aqui você percebe que ela tem mais, ela faz um primeiro movimento de venda, diminui a intensidade da venda e depois vende de novo com uma intensidade mais perto do final do dia. Tá? Esse perfil, assim como esse também do Goldman aqui, ó, esse perfil mais... Opa, inverteu aqui. Aqui. Esse perfil mais ovalado, ó, aqui, de manhã, ele compra, diminui, compra. Tá?
esse shape aqui mais de execução um pouco mais intensa no começo do dia, menos intensa durante a tarde, mais intensa no final do dia, tem cara, cheiro de algoritmo VWAP, ok? Tá. Então vamos lá, tirar aqui, fica mais fácil. E aí tem um negócio legal aqui também, tá? Que é, vamos falar de preço médio, né? Quando a gente vem aqui na evolução do player, tá? A linha, aqui a gente está olhando só do Morgan, só itens do Morgan, tá? Branco é o preço ainda de PET, refletido na esquerda, tá? E aqui o azul, preço médio de execução da corretora Morgan, tá? Eu não estou dizendo aqui que pô, só um cliente executou através do Morgan, que só esse VWAP estava lá vendendo através do Morgan, não dá para saber. Provavelmente não é só um cara, tá? Numa corretora grande como essa. Tá? Então, mas esse é o preço médio de execução de todos os clientes da corretora Morgan, inclusive desse cara que executou através de um VWAP. Você tem outras coisas importantes aqui, mas que não é o caso para esse vídeo, tá? O saldo tá em verde aqui, é o saldo, a compra menos venda, que é a mesma coisa do que essa linha azul aqui, tá? Muda a cor, né? Eu sei que confunde um pouco, mas é o saldo, compra menos venda, tá? Posição líquida. Aqui ela vira verde, tá? Saldo, líquida, tá? E aqui o rosa, tá? É o quanto desse saldo foi vendido de forma passiva, e o laranjinha aqui em cima, tá? O amarelo, na verdade, é o quanto que foi de agressão. Nesse caso, praticamente não teve agressão, né? Foi uma venda passiva praticamente inteira. Tá vendo que a linha rosa acompanha a linha verde de saldo. Aqui praticamente não teve agressão através dessa... Isso é bem importante, o percentual agredido e o percentual passivo, mas isso fica para outro vídeo. A questão é o seguinte, aqui do lado tem um gráfico normal de 15 minutos com aqui a VWAP, tá? A VWAP do dia. E aí você olha como ela tem, né, como ela tem um formato muito parecido, e não só o formato, tá? É que aqui cada barra está 15 minutos e aqui cada ponto é 1 minuto, por isso que você tem uma impressão de que é um pouco diferente, mas não é. Você tem ali uma VWAP que começa aqui, ó, olha o azulzinho ali, 39,22, você tem uma VWAP ali que está no 39,05, um pouco diferente. A VWAP bate uma mínima aqui perto das 10h30, tá? 39,06. Se for aqui perto das 10h30, a VWAP vai estar 39,08, mais ou menos, 39,08. E ela vai subindo, 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 e ela estabiliza aqui, ó, você vai ver que ela, perto de meio-dia e 25, vamos pegar número redondo, meio-dia e meia, tá? Meio-dia e 30 aqui. A VWAP está ali, preço médio, na verdade, desculpa aqui, né? Está ali, meio-dia e 30, 39,28. Vamos aqui no meio-dia e 30, meio-dia e 30, a VWAP vai estar 39,29, o laranjinha aqui. E você vê que né, ela até cai um pouquinho, ela vai caindo aqui, vamos pegar aqui 4 em ponto da tarde, 4 em ponto. Preço médio do Morgan, 39,25, 4 da tarde, 39,26. É muito próximo. Ou seja, tem todo o cheiro de que essa ordem grande do Morgan foi executada através de um algoritmo VWAP, tá? E o preço médio desse cara está muito próximo, de fato, com o preço médio da VWAP. E eu quero que você tome muito cuidado aqui, tá? Quero que você tome muito cuidado aqui, tá? Porque muita gente usa a VWAP, né, essa média, para ficar operando ela, tá? Tudo bem, eu não faço isso, tá? Eu gosto de olhar o mercado nesse nível microestrutural para justamente, de novo, o cara, né, ele não necessariamente, essa ideia de que vai bater na VWAP, vai cair, se romper a VWAP vai andar, esse cara que está executando através de um algoritmo VWAP, por mais que a meta dele seja minimizar a diferença entre o preço médio de execução final dele e o preço que vai dar a VWAP do dia, ele não vai necessariamente intensificar, ficar comprando mais, vendendo mais, se bate o preço do mercado na VWAP, não é ali, porque esse cara está atuando de forma constante ao longo do dia. Então ele não vai ficar, defendeu na VWAP, vai na VWAP. A VWAP não é, ela é uma referência para o cara, ela não é o preço médio que ele está tentando defender. Ele está tentando igualar o preço de execução dele à VWAP, mas não defender a VWAP, como muita gente acha que o preço vai chegar, vai ter que segurar na VWAP e voltar. Não é isso. Não é isso. É por isso que muitas vezes o mercado, especialmente em ações, nem respeita a VWAP. Ele vem, cai e abaixo da VWAP, ele segura abaixo da VWAP e sobe. Porque esse cara não está preocupado em defender a VWAP. Ele não está fazendo day trade. Ele está preocupado que o médio da execução das diversas ordens dele
convirja com a VWAP. Então ele quer comprar abaixo da VWAP, ele quer vender acima da VWAP e não na VWAP. Então ele não defende VWAP, esse algoritmo não defende a VWAP, que nem muita gente fica pregando aí, ok? Tá? Queria que você entendesse isso. E aí que tá. Tem uma série de coisas, aqui é um vídeo, né, um vídeo longo, e as calibragens, tá? O critério para o cara escolher entre VWAP, TWAP, POV, o algoritmo para executar, Market on Close e por aí vai, a forma como ele calibra isso, se ele vai na agressivo, se ele vai passivo, a hora que ele liga, o tamanho dessa ordem, se essa ordem é agressiva, se essa ordem é passiva, tudo isso dá sinal para quem entende, né, para quem sabe o que está por trás da tela, para quem entende de microestrutura de mercado, para quem entende por que os players ligam isso, que tipo de player é esse, tá? A hora que liga, a hora que desliga, as janelas operacionais em que isso tende a dar trades bons, com lógica operacional, com convicção de que você tem um parceiro com você, ajudando a empurrar preço depois que você entrou, tá? Tudo isso, tá, é operável. E tudo isso, né, muita gente pergunta qual que é o aprofundamento disso. Apesar de ter, né, a parte introdutória naquele curso gratuito que eu dei junto com a Nelogica, o aprofundamento disso vai ser nesse primeiro curso de treinamento. Eu vou escalonar, tá, de índice que eu vou dar. Eu vou escalonar em 2 treinamentos. Tá? Primeiro eu vou falar de preço justo e de microestrutura de mercado, de front-running em algoritmo, e um segundo um pouco mais focado em pote da pessoa física, um pouco mais focado em outras, um pouco mais de giro, né, diferente desse aqui, tá? Então, é isso, o aprofundamento vai ser via treinamento. Por quê? Porque tem uma série de coisas que não gostaria de deixar no YouTube, uma série de conhecimento, né, assim, que, pô, nem é tão bom, até para isso ficar aberto, né, para o mercado inteiro, né, que executa dessa forma, saber que também o varejo, né, nós sabemos, né, a contra-engenharia desse negócio para poder pegar alguns detalhes. Tá? O mercado ficou muito parado, o mercado de plataforma institucional, né, não avançou muito nos últimos anos em termos de melhoria desses algoritmos, em termos de esconder essas ordens gigantescas. E no Brasil a gente tem um mercado de tela aberta ainda. Isso é uma grande vantagem, tá, para quem sabe enxergar essas coisas. Tá? Se você gostou desse conteúdo, clica no curtir, que o YouTube entende que ele é bom e mostra para outras pessoas interessadas no tema. Se você não está inscrito no canal ainda, cara, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando for publicado. E a única coisa que eu peço de verdade, sempre, é que você deixe um comentário aqui embaixo, né, relacionado ao tema desse vídeo. Tá? Se você sabia, se não sabia, se já operava em cima disso, se não opera, se fazia essa confusão entre a VWAP, né, o mercado defender a VWAP ou não, e por aí vai. Qualquer coisa, né, a respeito desse tema, comenta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em ler e responder a tua pergunta. Abraço, boa semana.